Olá, tudo bem? Chegamos à terceira parte agora do nosso assunto consumo consciente. Nessa terceira parte, a gente vai abordar a parte submersa do modelo, o modelo em forma de iceberg, né? Então, quem viu a parte 2 deve se lembrar que o modelo ele está em forma de iceberg, então tem uma parte submersa, né, debaixo d'água, e uma parte visível, que é uma parte em cima da água. Então, essa parte submersa é a cultura e dentro dela está a educação ambiental e o comportamento de nós, consumidores. São aspectos abstratos porque ele está muito relacionado com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Então, lembrando aqui, então o modelo ele tem a parte de baixo e a parte de cima. Uh, Pensando nessa questão psicológica, a convivência das pessoas, né? Então, uma pessoa é resultado do que ela pensa, somado ao meio em que ela vive. Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem é produto do meio em que vive, da sociedade e da educação. O que a pessoa pensa é fruto dos aspectos psicológicos, né? Então, o conhecimento, a inteligência, a percepção, os sentimentos. O meio em que ela vive é fruto dos aspectos sociológicos. Então, o aprendizado da vida em sociedade. Tudo isso vai, digamos que, moldando a cultura das pessoas e a cultura dos povos, né, dos países. Então, a cultura é o elemento que entrelaça de forma consistente os aspectos psicológicos e sociológicos do ser humano. Então, temos a cultura, a parte submersa do nosso modelo, do iceberg, né? Lembrando que o iceberg é completo, né? A parte de baixo, a parte de cima. Então, a parte submersa, a gente vê que ela é de um tamanho muito maior do que a parte visível. E é assim mesmo que funciona, tanto no iceberg original, quanto nesse aspecto aí, porque todas as ações humanas, elas são frutos de quê? Do comportamento das pessoas, dos nossos sentimentos, do que pensamos, do nosso comportamento, das nossas atitudes, né? Do estilo de vida que temos, dos fatores psicológicos e sociológicos. Então, por que a cultura é importante? As pessoas não nascem com a cultura, mas elas aprendem uma cultura. Isso é passado de geração para geração, de pessoa para pessoa, de pai para filho, né, transmitido através das gerações. Podemos dizer que a cultura é a lente por meio da qual as pessoas enxergam o mundo. A cultura não é hereditária, né, ela é passada de uma pessoa para outra, como se fosse um óculos com lente, na qual a pessoa com aquela, ela enxerga o mundo de acordo com aquela lente, né? Então, por exemplo, um brasileiro, uma pessoa que nascesse no Brasil, mas que com 2, 3 anos de idade fosse morar no Japão e fosse criado por uma família japonesa e ficasse lá anos e anos, por exemplo, 30 anos morando no Japão, né, foi para lá com 2 anos e ficou morando lá 30 anos, certamente, mesmo que a pessoa seja brasileiro, de pais brasileiros, mas a cultura dela não é brasileira, né? Ela vai ser muito mais japonesa do que brasileira, porque ela vai, com as pessoas ali no Japão, ela vai aprender e vai enxergar o mundo de acordo com os japoneses enxergam, ok? Então, é a forma pelo qual as pessoas enxergam o mundo. E aí o hereditário não vai ter influência. Mesmo que os pais, né, o pai e a mãe sejam brasileiros, mas se ela vai para lá com 2 anos de idade, mora lá 30 anos, ela vai absorver a cultura, vai absorver o idioma, a forma de pensar, porque isso é transmitido pelas pessoas, tá? A cultura. Então vejam do nosso livro Consumo Verde, né, um exemplo, o que faz então com que dois locais, né, o local A, aí vocês veem aqui, né, o rio poluído, o lago poluído, as pessoas jogam papel no chão, queimadas, as empresas poluem, isso é um local A. E não muito longe, por exemplo, um local B em que as pessoas
Existe a educação ambiental, as empresas buscam certificação de gestão ambiental, existe coleta seletiva, existem trabalho voluntário de recolhimento de lixo, por exemplo. São dois locais diferentes em relação à postura ambiental, né? Então, o que faz com que esses dois locais e as pessoas que moram nos dois locais ajam de forma diferente? É a questão cultural, é a educação ambiental, é o comportamento, é a forma como as pessoas enxergam o mundo, ok? É a cultura. Tá? Então, as pessoas têm lentes diferentes, ok? Bom, imaginem se a gente estivesse caminhando numa calçada dessa aqui e tivesse uma pessoa lavando a calçada, como a gente está vendo. Né? Então ela está limpando a calçada com água, um desperdício de água. E se a gente passasse aqui, nós somos conscientizados em termos de meio ambiente, então imaginemos que isso ocorra aqui no Brasil. Né? E tu fosse questionar a pessoa, mas a senhora está gastando água utilizando a mangueira para lavar a calçada. Né? Imagine quantos litros de água tá sendo jogado fora. Provavelmente, em termos culturais, essa pessoa vai, ou ela não vai te responder, né? Ou ela vai falar assim, não é da tua conta, ou ela vai dizer que eu que pago a água e posso desperdiçar da forma que quiser. Então, não estou dizendo que todos os casos vão acontecer, mas, por exemplo, é uma situação que a gente sabe que pode acontecer. Ela pode dizer que eu pago a água e eu gasto da forma que eu quiser. Né? Então, é uma forma de pensar, é uma cultura do desperdício e eu estou pagando, eu posso uh, sujar ou eu posso desperdiçar, ok? Então isso aqui é um exemplo, a gente sabe que acontece. E aí, se a gente for pensar a época da Copa do Mundo de futebol aqui no Brasil, alguns de vocês devem lembrar que após os jogos do Japão, os japoneses recolhiam todo o lixo da área em que eles estavam, recolhiam o lixo, né? Pegavam sacos plásticos e botavam o lixo ali. Num país a quilômetros de distância do seu país, né? O Japão fica na Ásia, Brasil aqui na América do Sul. Teoricamente, eles poderiam, se a gente for pensar talvez com a nossa cultura, eles poderiam, após os jogos, simplesmente deixar toda aquela sujeira lá e ir embora para o destino deles, né? Porque certamente a administração do estádio teriam pessoas, garis talvez, que iriam fazer essa limpeza do estádio ao final dos jogos. No entanto, a questão cultural deles diz o seguinte: eu não posso fazer isso, não é o comportamento certo e vai influenciar as ações deles. Então, a cultura deles, dos japoneses, por exemplo, diz que não é porque eu estou fora do meu país que eu não devo me preocupar com o lixo que eu gero. Então, para eles, para a questão cultural deles, se refletindo nas ações, essa questão cultural diz para eles que eu preciso recolher o lixo que eu gerei, que eu joguei no chão aqui, porque eu sou responsável por ele. Estão entendendo? Então é uma questão cultural, é diferente. É a forma de pensar diferente. É a forma pelo qual as pessoas enxergam o mundo. Algumas vão enxergar o mundo pensando, eu posso desperdiçar à vontade porque eu estou pagando. A outra pensa, eu não posso jogar fora, não posso deixar de recolher o lixo porque isso é responsabilidade minha. Ora, eles não estão no país deles. Nada obrigaria que eles fizessem isso, mas está na mente deles tanto uma coisa positiva, como a gente está vendo aí, como algo negativo. Como está na mente é uma questão cultural, tá? Tanto para o lado ruim
por exemplo, posso gastar à vontade porque eu estou pagando, posso desperdiçar à vontade porque eu estou pagando, ou eu não posso jogar o lixo no chão, né? Eu tenho que recolher toda a sujeira que eu fiz porque é o certo, é o que eu entendo como certo. São visões diferentes, ok? Então, a mente do consumidor, existem fatores que vão influir, fatores culturais, né? A própria cultura, tudo isso aqui está dentro de cultura, a gente só separa para facilitar de forma didática. Subcultura, classes sociais, grupos de referência, família, posições sociais, fatores pessoais, a idade, o ciclo de vida da pessoa, né, a ocupação, as condições econômicas, a personalidade, fatores psicológicos, a motivação, a percepção, a aprendizagem, as crenças e atitudes, tudo isso influencia a nossa forma de pensar, essa parte debaixo do iceberg, essa parte aqui que a gente viu, que a gente está vendo, aliás. Né? Bom, então, cultura e educação ambiental. Dizem que se tem algo que pode mudar o mundo é a educação. A educação é um poderoso instrumento que provoca mudança em nós, nas pessoas. Ajudar a compreender o mundo, a educação ajuda a compreender melhor o mundo em que se vive. Quanto mais cedo ocorre o aprendizado, por isso que tem que ser com as crianças, né, melhor serão os resultados. Mas é importante que, além da educação, por exemplo, das crianças, haja o exemplo. A gente tem que reforçar a educação das crianças com os bons exemplos. Então, aparentemente, ocorre um distanciamento das questões ambientais por parte da base da sociedade, as pessoas mais pobres em uma sociedade. E aí dois fatores podem contribuir para isso. O primeiro, de acordo com o livro A Riqueza na Base da Pirâmide, do Prahalad, ele considera as bases da sociedade como a base da pirâmide, ou seja, as pessoas mais ricas estão no topo e as mais pobres estão na base dessa pirâmide. Então, o poder aquisitivo, né? Muitas vezes é de se pensar como alguém que ainda não atendeu questões básicas da sua vida, como alimentação, ainda paga aluguel, tem dificuldade de comprar a cesta básica, né? Então tem gastos com a saúde. Como uma pessoa vai pensar em sustentabilidade? Né? Então, o poder aquisitivo tem uma influência muito grande em relação a essa questão sustentável. Então, Maslow, um teórico da área de administração, colocou muito bem isso, que a gente tem uma hierarquia, né, fisiológicas. Então, primeiro o ser humano tem que se preocupar com alimentação, fome, sede, sono, repouso, abrigo. Depois vai com a segurança e aí vai subindo. À medida que ele tiver melhores condições, ele vai pensando em outras coisas. Então, poderíamos dizer, a grosso modo, que talvez sustentabilidade seja um luxo para muitas pessoas. Uma outra questão que influencia não somente a questão do poder aquisitivo seriam as chamadas credenciais educacionais. Porque, tradicionalmente, a base da pirâmide, as pessoas mais pobres, têm menos acesso à educação de qualidade. Então, a educação, né, tem importância no conhecimento das diversas áreas e ajuda também na compreensão do mundo em que se vive. Pensando nas empresas, né, gestão de pessoas e meio ambiente, a importância que as empresas darão a questões ambientais vão estar de acordo com a posição que os profissionais ligados à sustentabilidade ocupam na empresa. Isso é do nosso livro, Administração Verde, né? Mas também o livro do Paul de Becker, o Gestão Ambiental, a Administração Verde, ele fala alguma coisa muito parecida. Ele diz que a credibilidade da política e dos meios de se implementar, por exemplo, gestão ambiental na empresa, vai ser proporcional ao poder que as pessoas tiverem nessa empresa. Para ficar um pouco mais claro do nosso livro, né, Administração Verde, a gente tem aqui um organograma, né, presidente e diretorias. Então, se o diretor de meio ambiente ele ocupa uma posição hierárquica semelhante aos demais diretores,
ele tem uma forte influência. Né? O setor de meio ambiente vai ter uma forte influência na empresa. Se, por exemplo, ele está no segundo escalão, então ele não faz parte da diretoria principal, ele está no segundo escalão, gerência de meio ambiente, na qual ele que ele é subordinado à gestão de pessoas e que está subordinado à presidência, aí o poder de decisão dele é menor, porque ele tem que passar primeiro por uma diretoria para chegar na presidência. Se pior ainda, ele estiver num terceiro escalão, por exemplo, supervisão de meio ambiente, mais difícil vai ser ele ter poder de decisão na empresa. Então, novas tecnologias e educação ambiental, as organizações precisam se adaptar às diversas mudanças proporcionadas pelas novas tecnologias. A internet, as mídias sociais ajudam a oferecer maior valor nos produtos, mas o cliente se torna mais informado e consciente dos seus direitos. Então, eles passam a ter, nós passamos a ter maior acesso às informações, conhecimento a respeito dos produtos, se eles são bons ou não, podemos comparar diversos atributos de um produto, e isso fez com que esse maior acesso a computadores, celulares, redes sociais, mudasse o perfil de consumo das pessoas. Que foi o que a gente viu, essa figura, em alguma aula anterior, o poder que as pessoas têm de disseminar informação. Antigamente, a pessoa tinha informação ao ligar, por exemplo, a televisão e assistia o jornal noturno. Né? Depois, com o advento da internet, passou-se a ter também informações por meio da internet, dos sites de notícias, dos jornais. Só que hoje, com as redes sociais, as pessoas também fornecem informações, repassam informações, replicam informações, e isso passa a fugir do controle das empresas, dos governos, né, da mídia tradicional, porque as pessoas geram também informações, e isso faz com que a gente tenha um poder cada vez maior. Ok? Então existem, por exemplo, vários aplicativos, eu trouxe só 2 exemplos, né? Um ligado à cidadania, então são aplicativos que ajudam as pessoas a trocar materiais, a doar materiais, outros ligados à mobilidade urbana, por exemplo. Então existe uma série de aplicativos que ligam essa questão da cidadania das pessoas, e a informação também por meio de celulares, notebooks, né, redes sociais. Ok? Então, mais informações, se vocês quiserem, entrem no site administraçãoverde.com.br. Lá vocês vão ter o nosso blog, os livros que publicamos e algumas informações, artigos, outras informações interessantes no nosso site. Inclusive, quem tiver interesse, né, no nosso livro, O Consumo Consciente, porque isso nos diz respeito, é só na parte de baixo, mas no site, né, vocês vão encontrar os livros e aí tem a forma de adquirir esse livro também. Bom, para finalizar, a gente está falando sobre consumo consciente, né, esse tema em 6 partes. Essa é a terceira parte. Quem tiver interesse de ver a primeira e a segunda parte, ou as demais partes, é só entrar no YouTube e digitar Administração Verde e ter acesso ao nosso canal. De preferência que vocês se inscrevam no nosso canal. Também temos informações quase diárias em nossas páginas no Facebook. Então basta digitar na procura o @administração verde, ou então a outra página, o @gestão ambiental news, ok? Mais informações também, como eu falei, no nosso livro aí, O Consumo Consciente. Então até a próxima e até lá.